Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast IVF Business e Amigos. Hoje eu estou recebendo aqui, vamos bater um papo com a Aline Dini. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite, Erivelto. Sou muito feliz de estar aqui. Que ótimo. A Aline Dini é jornalista. Isso, sou jornalista, já faz 15 anos, sempre nesse período todo escrevendo para mulheres e nos últimos 5 aí engajada no Mãe aos 40. Boa. Aliás, eu te chamei principalmente pelo seu trabalho liderando esse movimento Mãe aos 40. Mas você já é mãe, mas não tem 40. Já começou bem, porque essa é a primeira pergunta que me fazem quando chega lá. Mas você tem 40? Mas você teve dificuldade para engravidar? Então, eu entendo, né, que a maioria das pessoas, elas começam a falar de um assunto porque elas viveram aquilo e querem compartilhar. Mas no meu caso, o Mãe aos 40 realmente tem um olhar completamente jornalístico, assim. Então, eu sou uma condutora ali dessa temática, porque eu sei que é um público que tem crescido cada vez mais e aí eu contribuo como jornalista, né, trazendo histórias e entrevistas para que essa mulher que adiou ou que pretende adiar a maternidade consiga ter ali alguns caminhos, se tiver alguma dificuldade para engravidar. Então, essa é basicamente a minha função ali, mas não diz respeito, assim, à minha história, né? Então, inclusive, quando eu criei total, assim, num gancho de empoderamento, você pode o que você quiser. Aí começaram a chegar histórias de dificuldade para engravidar, eu falei, opa, peraí, então a gente não é assim, a gente não engravida quando a gente quer, porque a gente vai falar disso, né? Isso também é um discurso muito difundido, e que não é exatamente assim. Aí eu fui conhecendo esse público, conhecendo as dores, e hoje eu apoio, acolho e informo essa mulher para que ela tome decisões mais conscientes. Hoje você está praticamente focada nesse tema. Fertilidade, infertilidade, maternidade tardia. Mas até então, há algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo, me explica, você estava numa redação, estava em alguns portais, é isso? Sim, sim, desde o início, né? Então, desde a época do estágio, há muito tempo atrás, que eu comecei trabalhando para as revistas femininas, que naquela época, né, as revistas eram, nossa, a gente comprava, assinava revistas. Então eu escrevia para Cláudia, Marie Claire, revistas de moda, beleza. Eu já fui editora de moda e beleza. E eu falo que eu acompanhei toda essa mudança, essa transformação da mulher, porque o que a gente falava naquele momento, hoje nem se fala mais, né? Hoje você tem uma exaltação e um olhar muito mais voltado para a mulher do jeito que ela é, né? Ela não precisa ser perfeita, ela não precisa ser incrível. Naquela época, não, ainda tinha um padrão de beleza muito mais aprisionador. Não que hoje não seja, mas era muito pior. E as redações trabalhavam muito em cima disso, né? Desse perfil, desse comportamento. Então, eu sou bem dessa época aí de falar de tratamentos para reduzir gordura, estria, celulite. Eu trabalhei muito nessa editoria de beleza, cobri muito moda também, desfiles de moda em vários lugares. E aí depois eu fui entrando para saúde. E aí quando eu entrei em saúde mesmo, que aí eu falava, né, de algo que interessava muito esse universo, foi quando eu comecei a receber as primeiras pautas de adiamento da maternidade. E aí eu falei, poxa, tem um público aqui, né? Quem que tá falando com essa mulher? O que que tem? É só risco? Porque assim, na época era meio que aterrorizante, assim, quando você falava assim, adiar a maternidade, só aparecia risco. Eu falei, gente, mas só tem risco, né? Você põe no Google, você cai para trás. E aí comecei a estudar sobre isso e foi assim que o Mãe aos 40 nasceu, lá na mesa de casa, assim. Eu falei, precisa ter um nome que seja curto, direto, Mãe aos 40. E nasceu assim totalmente despretensioso e foi indo, mas assim, o meu TCC de pós-graduação é sobre maternidade, então assim, temas de mulheres sempre estiveram no meu radar, no meu dia a dia e eu basicamente não sei fazer outra coisa. E eu vejo que você tem produzido muitos conteúdos e isso, de certa forma, alimenta essas discussões. O mundo da reprodução, esse mercado todo das clínicas, o dono das clínicas, curadoria para gerar conteúdos, isso tudo é novo para você? Surgiu mais recente? Como funcionou isso para você? Olha, é como eu te falei, né? Tudo parte de um comportamento. Então, eu tenho acompanhado esse comportamento e para mim começou a ficar muito claro, assim, esse apoio, essa necessidade de criar conteúdos voltados a isso quando as histórias começaram a chegar.
porque como eu te falei a princípio, eu não achava que com 40 anos uma mulher tivesse dificuldade para engravidar. E olha aí, eu já era jornalista, já escrevia para saúde, já tinha passado por grandes redações, mas é um assunto que não é divulgado, assim. Na época, não era tão divulgado como é hoje. E a gente tem no imaginário mesmo que, enquanto eu menstruo, eu engravido. Então, quando eu criei, eu nem imaginei que o meu maior público seria de tentantes, né? As tentantes. Eu não sabia nem que isso existia. Eu conhecia esse termo conversando com mulheres que estavam com dificuldade para engravidar, e aí eu entendi que elas se encaixavam num grupo de tentantes. E foi aí que eu entendi, poxa, se ela está tentando engravidar, está tentando aí há um ano e meio, às vezes há anos, o que ela pode fazer para otimizar essas chances? Otimizar chances, porque a gente nunca pode prometer gravidez, né? Uhum. Então, bom, tem os tratamentos para engravidar. E foi aí que eu descobri e comecei a acompanhar diversas clínicas, diversos trabalhos de médicos, de clínicas que criam conteúdo e comecei a convidar então esses profissionais num projeto que é a Quinta da Fertilidade, que nasceu um pouco antes da pandemia, que eram aquelas lives toda quinta-feira. Me recordo. Então, toda segunda eu comecei com lives de histórias de mulheres que passaram pela infertilidade, a maioria delas relacionada à baixa reserva ovariana. Não que baixa reserva ovariana seja sinônimo de infertilidade, importante deixar isso claro. Claro. Porque eu vejo assim, infelizmente, a gente coloca tudo nas caixinhas e as coisas ficam num extremo ou no outro, não existe um meio termo. Então, assim, quando eu começo a falar que com a idade as chances de engravidar são menores, não significa que uma mulher de 40 anos não possa engravidar, de forma alguma, naturalmente. Muitas engravidam. Só que não é a regra, não é para todas. Muitas vão ter sim mais dificuldade porque tem menos óvulos e tem menos qualidade. Então, é um público muito especial, muito específico, porque nada vai fazer esses óvulos voltarem 10 anos ali, rejuvenescerem. Então, a gente tem que ter um cuidado de falar com essa mulher, mas ao mesmo tempo de mostrar para ela que existem caminhos e que cada mês que passa tem para óvulo, né? Sem terrorismo, sem falsas promessas, mas mostrando a realidade. Então, eu comecei a trazer isso na Quinta da Fertilidade, com diversos especialistas que eu comecei a acompanhar no Instagram, que é a minha plataforma mais forte hoje. E assim foram-se mais de 100 entrevistas com especialistas até então, e mais de 100 lives com histórias inspiradoras também, tanto de mulheres que hoje estão com os filhos nos braços e que, assim, os caminhos são muito tortuosos, sabe? São muito difíceis, a maioria, assim, tiveram que passar por tratamentos, passaram por perdas, o relacionamento fica abalado, o financeiro fica abalado, o emocional, então, nem se fala. Então, é um público que a gente tem que ter muito cuidado, muito carinho na hora de falar qualquer coisa, porque você está lidando com o sonho dessa pessoa e ela está fazendo de tudo para realizar esse sonho. Então, ao mesmo tempo que eu entendi que tinham duas bases importantes, uma de histórias, que as histórias conectam, a pessoa se identifica ali e sai desse lugar de isso só acontece comigo. Nossa, todo mundo engravida menos eu. Não é verdade, gente. A gente tem no Brasil pelo menos aí 8 milhões de pessoas tentando engravidar. 1 em cada 6 no mundo. É um número absurdo, é altíssimo. Então não é só com você. O que acontece é que ninguém fala sobre isso. Você não sai divulgando, então tenho dificuldade para engravidar. Ao contrário da grávida, porque mesmo que essa gravidez não seja planejada ou desejada, a barriga vai crescer, não tem como esconder. Agora, a infertilidade ninguém vê. Ela é invisível, ela é invisibilizada e essa mulher fica ali, então, achando que aquilo é um problema só dela, se sentindo diminuída, então ela não fala pra ninguém. E eu falo, se todo mundo hoje que tem infertilidade botasse a boca no trombone, a gente tinha um monte de políticos apoiando essa causa já tinha caminhado, a gente já tinha mais políticas públicas, talvez mais centros no SUS para atender essa demanda. Mas é isso, assim, a gente precisa, então, fazer esse trabalho com muito cuidado, com muito carinho, com conscientização. E eu acredito nessas duas bases: histórias para conectar, para informar, né, para acolher, e as entrevistas realmente com pessoas que são sérias nesse mercado, né, que estão fazendo um trabalho bonito, que estão atentos às pesquisas, às bases científicas, porque também tem promessas de todos os lados, tem muita gente falando muita coisa com esse público para engravidar. Aonde tem muita demanda, tem muita oferta, então a gente está vivendo esse cenário, né? E eu tento fazer uma curadoria disso tudo, trazendo os pilares do jornalismo, que é pesquisa, checagem, entrevista. E depois o conteúdo vai para o ar, ou vira um post, ou vira um Reels, ou vira uma matéria, ou vira um projeto, e é a partir desse trabalho. Então, meu trabalho hoje, eu vejo que ele se destaca, se diferencia
por isso, né? Não partiu de uma história minha, mas se tornou a minha missão e eu utilizo aí desses 15 anos de bagagem jornalística para fazer um trabalho que seja o melhor possível dentro dessa área. Um conteúdo como esse e com esse nível de seriedade, ele teoricamente ele é muito interessante e deveria ajudar muitas pessoas. Mas eu percebo que na maioria das vezes as tentantes ou os pacientes consomem conteúdos também dos médicos, das Sim. clínicas. Numa visão crítica, você já disse que tem muita gente fazendo um bom trabalho, mas eu percebo, e aí eu puxo só para mim essa afirmação, que tem muita gente precisando melhorar. O conteúdo do mercado brasileiro, de maneira geral, ainda tem espaço para melhorar? Tem muito espaço para melhorar, né? Eu acredito que a maior dificuldade, Erivelton, é porque a gente consome, a gente quer coisa rápida. E eu falo, né? A gente usa como veículo as redes sociais. E hoje, redes sociais é entretenimento. O que mais cresce na rede social é entretenimento, né? Você vê, às vezes, as lives, elas continuam acontecendo. Mas, às vezes, você entra num perfil que tem 500 mil de seguidores, quando você vai ver a live tem 20 pessoas assistindo. Por quê? Porque a parcela do público que realmente está interessado em estar nas redes sociais para se informar de uma maneira mais aprofundada não é tão grande. Então, assim, o que eu vejo é o nosso maior desafio está sendo criar um conteúdo interessante, cativante, que seja um infotenimento, porque você também não pode ficar paralisado só produzindo coisa séria, robusta, no Medicaid ali falando difícil, não dá, Não ninguém que dá, vai assistir isso, não ninguém vai dá, querer assistir não dá. isso. E aí, às vezes, a dificuldade está em encontrar esse equilíbrio também, assim, realmente do formato, porque ou aí debanda para as dancinhas, Uhum. e aí meio que perde uma credibilidade ali, Aí fica muito entretenimento e pouca informação. fica muito blogueirinho ali, né? Nada contra, mas tem os públicos, né? Tem. E talvez para um médico não seja tão interessante. E eu, por exemplo, não me vejo fazendo isso também porque não é o meu perfil. Mas eu vejo que a gente tem esse desafio, então, de entender o público, entender o veículo que a gente está inserido, né? Então, hoje, por exemplo, para mim, o meu maior veículo ali, a minha maior rede é o Instagram. Só que, poxa, Instagram, você tem que entregar em até 1 minuto e meio. E se você não prender atenção nos primeiros 5 segundos de vídeo, esquece. Então, assim, é super desafiador adequar um conteúdo de qualidade, que seja legal, que prenda, que a pessoa queira ficar e que ao mesmo tempo ela saia com aquela coisa de, nossa, aprendi com leveza, né? Então, acho que isso também é um desafio. E aí, fora o formato, que é o que a gente está falando, tem o conteúdo mesmo aí em Uhum. si, a essência, né? Hoje o que Certo. a gente mais tem são social media, pessoas criando conteúdos para os médicos. Mas o que eu vejo é que quando essa pessoa faz isso, né, via agência ou via alguém que não tá ali no dia a dia, fica um conteúdo engessado, um conteúdo duro. E o que precisa mesmo é esse médico, essa clínica, enfim, entrar no universo dessa mulher, entender o que pega para ela, o que realmente faz diferença na vida dela, quais são as dores dela e trabalhar isso de verdade, genuinamente. Porque senão, assim, é mais uma clínica querendo vender tratamento, mas aquele conteúdo tem que agregar, né? Eu falo, hoje a venda é só uma consequência, né? Ela começa, ela entra no seu perfil, aí ela viu alguma coisa que foi interessante, ela fala, opa, vou seguir, seguiu. Aí ela entra outro dia, assiste um trechinho de um Reels, viu que, nossa, esse médico me passou confiança. Aí ela vai e viu que tem um workshop dele, ela se inscreve. E aí, isso tudo, esse contato diário, porque acaba virando um veículo de comunicação também hoje, né? Muitas clínicas têm trabalhos ótimos. Então, isso sim é que constrói, mas quando o objetivo inicial já é, preciso ter cliente na minha clínica, é muito ruim, porque ele vai querer ficar sendo vendedor em todo post, ele vai querer trazer alguma coisa para ele em todo post, e isso acaba indo ao contrário do que ele precisa e também não atende à necessidade dessa mulher. Fora os profissionais que se aproveitam dessa dor, a gente está falando de infertilidade, que é uma coisa Isso. muito séria, tem diversos fatores de infertilidade. No meu caso, eu acho que é um dos mais desafiadores, baixa reserva ovariana, e aí a gente vê profissionais de diferentes áreas aí dentro desse universo de fertilidade, vendendo cursos, vendendo métodos, né, com conteúdos muito direcionados ali para um produto que ele criou, mas com uma promessa de gravidez.
Então eu acho que assim, não tem problema nenhum você compartilhar informação, você falar sobre isso, você abrir portas, porque muitas vezes as mulheres não sabem que uma mudança de estilo de vida faz diferença e Uhum. faz. Faz. Agora, eu posso garantir para você, Erivelton, que se você mudar a sua alimentação inteira, só comer alimento anti-inflamatório, tomar bastante água, eliminar aí os ultraprocessados, come fruta, entra numa academia, você está fazendo bem para sua saúde. Agora, isso é uma receita e uma garantia que daqui 3, 4, 5, 6 meses você vai conseguir estar com a sua fertilidade bombando e vai engravidar? A pessoa vai engravidar? Não é. Hipótese nenhuma. Nada é garantia. Nem o tratamento que custa caro, né? É complexo, pouca gente tem acesso, produz garantias. Então, assim, quanto mais um método ou um curso, então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de um público vulnerável, Uhum. com uma dor absurda, muitas vezes já passou por perdas gestacionais, tá tentando engravidar há muito tempo, já fez tudo, gente, porque não adianta, você pega qualquer tentante, ela pode ser super bem informada. Ela uma vez ou outra já pôs a perna pra cima, pra tentar ver se dá uma otimizada ali. Ela uma vez ou outra já tomou lá o chá de inhame, ela tomou. Porque vai falar que não? É um Não, negócio fácil de fazer, acessível, mal não vai fazer. não. Ué, o que tem então se eu fizer? Vai que? Vai que engravida. Vai que? Então, acho que é isso, assim. Algumas promessas são muito sedutoras pela facilidade de aplicação. Ou porque aquilo que elas entregam é muito bonito. Mas a gente tem que ter um senso crítico, porque a gente está falando de sonhos, a gente está falando de tempo, e não dá para ser assim tão leviana a ponto de criar um caminho que o ponto A leva para o ponto B, e aqui está a sua saída, né? E eu tenho aqui então a chave que abre todas as portas. Acho Entendo. que a gente tem que ter um pensamento um pouco mais crítico. Eu tento trazer isso, assim, no meu conteúdo, mas, obviamente, toda vez que você tenta ser um pouco mais crítico ou que você não traz uma promessa já escancarada, a aceitação não vai ser igual Não, àquilo que é, né? absolutamente não Que é. é mais... Se tem alguém prometendo, ou até não esteja prometendo descaradamente, mas de alguma forma levando a pessoa a acreditar que aquele caminho vai ter um determinado sucesso ou uma certa garantia, nem que seja na forma de falar, Sim, este público especificamente aqui, as pessoas mais sensíveis, as tentantes, elas vão consumir esse conteúdo de alguma forma e vai até pagar por isso. Então, este público mais sensível, ele acaba consumindo esse conteúdo e até pagando por um conteúdo que nem sempre vai ajudá-lo no final das contas. e eu falo assim, eu tô aqui do outro lado do balcão, né? Porque, às vezes, o que eu sinto? A mulher, primeiro que assim, existe uma barreira para ela procurar um especialista. Porque na cabeça dela, procurar um especialista é o quê? É sair de lá já com uma receita de FIV. Tem que fazer FIV. Então ela fala, puxa, a FIV é cara, não posso fazer a FIV. Para que eu vou procurar um especialista? Então já tem uma barreira, primeiro, de entender que ela é infértil. E aí vale só um parêntese, infertilidade é quando você tenta engravidar por 12 meses e não consegue. Você não precisa ter diagnóstico nenhum. Tá tentando 12 meses ali no período fértil, tudo bonitinho, não conseguiu? É infertilidade. Fecha aspas. E aí ela vai e entende que, poxa, acho que eu preciso de ajuda de um especialista. Marca uma consulta. Foi uma barreira vencida. Porque o marcar uma consulta já é uma barreira vencida. Com tanta informação circulando, com tantas lives, com tantos workshops, dá aquela sensação de que, olha, tudo que eu precisava saber eu já sei. Então é só eu seguir aqui alguns caminhos e esse E tá bebê tudo vai bem. chegar. E não, o corpo dela é dela. Ela pode ter a mesma idade da prima dela, ser da mesma família, mas o corpo dela reage diferente da irmã, da prima, enfim. E só quem vai poder olhar isso é realmente um especialista. Então, quando ela chega, ela já quebrou uma barreira. Mas é muito difícil dela chegar e é muito difícil também esse acompanhamento seguir ali direcionado, né, bonitinho, e ela entender que realmente existe um problema, que aquela maternidade idealizada talvez não vai acontecer do jeito que ela queria. E isso são informações duras, né? Quem que quer ouvir isso? Não, ninguém. Ninguém quer ouvir. E a gente tem estimativas de diversos estudos que essa paciente fica até 3 anos consumindo este conteúdo, marca uma consulta, e também a gente tem números que mostram que esse paciente, quando ele marca uma consulta, ele pode chegar até 3 consultas.
Ele raramente fecha com o primeiro especialista, ele vai ver uma segunda opinião, muitas vezes recebe um input de uma amiga, de uma outra pessoa, vai ver um terceiro. Então, vamos colocar que este conteúdo, ele vai ser consumido, se nós pegássemos uma figura única, por um período de 3 anos. Exato. É muito tempo. É muito tempo porque ela ainda tem a esperança, ela tá menstruando. Ela viu que a prima engravidou com 43. Ela viu que a amiga também ficou grávida. Aí onde ela passa, ela só vê grávida. Ela fala, gente, não. Acho que agora o que eu preciso mesmo é ir 3 vezes por semana na academia. Ah, não, mas agora é porque eu não fiz aquele detox lá da fulana. Ah, não, isso aqui agora, então é porque eu preciso. Sabe assim, são. Ser humano, né, gente? A gente vai criando caminhos e jeitinhos para não ter que lidar diretamente com o que precisa ser lidado. Então eu vejo isso. E assim, de novo, não são todas, né? Muitas, inclusive, me escrevem falando assim, Aline, eu fiz FIV, fiz 2, 3 ciclos, não consegui engravidar. Falei, tá bom, Deus, entendi, não é pra eu ser mãe desse jeito, então beleza. Deu 6 meses, 1 ano, a pessoa engravida. Tem receita? Não, Tem caminho? de jeito nenhum. Agora, o que eu sempre gosto de pontuar? Se você tá aí, 40 anos, 6 meses tentando, já começa a investigar. Não espera dar 1 ano. Já começa a investigar, vai ver seu hormônio antimileriano. Muitas descobrem abaixo dos 40 que já estão entrando em falência de reserva ovariana. É muito sério isso, né? E é um exame relativamente simples, um exame de sangue que poderia te dar ali uma estimativa de como é que estão ali os óvulos, né? Não de qualidade, obviamente, nada prevê a qualidade, mas de quantidade para você saber mais ou menos quando que pode ter uma possível menopausa. Enfim, e aí assim, é assumir esse protagonismo e olhar para a sua saúde, né? Porque o que eu vejo também é assim, Erivelton, muitas chegam falando, poxa, eu tenho muita mágoa do meu ginecologista, porque, olha, eu passo com ele desde que eu sou adolescente. Faz 20 anos que eu vou no ginecologista. Ele nunca falou pra mim, você quer ser mãe algum dia? Quando você quer ser mãe? Então, hoje no nosso entendimento, o planejamento familiar, ele tá muito voltado para contracepção, Isso. que é um consenso, a gente começa Sim. cedo nesse mundo. Inclusive, até por isso que a gente não entende tanto do nosso corpo. Uhum. Aí, beleza. Só que o planejamento reprodutivo, que envolve muita coisa, ele não é só contracepção. Ele é também a concepção. Quando você quer engravidar, você pretende engravidar? Que idade a sua mãe tinha quando ela menstruou pela última vez? Vocês já conversaram sobre isso? Não quero ser mãe agora, mas você pretende pelos próximos anos? Não. Vamos ver como que tá a sua saúde? Fez 30, 32, 33? Vamos fazer aqui um antimileriano, uma contagem de folículos. É informar. E essa informação, ela é o poder que a gente tem nas nossas mãos. E o profissional é a pessoa que a gente confia para falar desse assunto com a gente. Só que, infelizmente, o ginecologista de base, ele não tem falado disso. Hoje a gente está vendo uma mudança de comportamento, tem se falado mais, mas isso vem de anos. Então, assim, não é algo que é falado. E aí, quando ela chega e senta no consultório com 38 anos, tem filhos? Não, não sei o quê. Pretende ter filhos? Ah, pretendo. Pá. Nossa, mas por que só agora? Poxa, agora, ó, maternidade tardia, gestante idosa, gestação geriátrica, o que não falta é termetarista. Não falta Exatamente. termetarista. Que precisa também tudo ser revisto e revisitado, porque um termo diz muito sobre a forma como a gente entende aquele assunto, né? Então, assim, eu vejo que aí cai um mundo na cabeça dela, ele questiona por que ela não quis antes, mas ela nunca recebeu essa informação de antes, o que ela faz? Então, tem uma falha forte e tem um ressentimento que eu sinto, assim, de muitas mulheres. Poxa, eu carrego essa mágoa do meu ginecologista. Só que aí, gente, isso não vai te tornar mais fértil. Isso. Só vai E te você deixar não, mais... e eu sempre falo assim, você não tem que se culpar hoje das coisas que você não sabia. Você também não tinha esse conhecimento. Se hoje você tem, usa esse conhecimento e essa informação a seu favor e também no seu círculo de amizades. Que eu tenho falado muito disso, da importância de, nas nossas rodas de conversas com outras mulheres, a gente trazer esse assunto, né? Trazer o assunto, você pensa em ter filho, você pensa em ser mãe, você já ouviu falar de congelamento de óvulos, você sabe como funciona? Então isso é importante. Eu tenho uma filha de 8 anos, a minha filha, ela me vê fazendo lá os conteúdos,
E esses dias ela falou, mamãe, eu tenho óvulos? Eu falei, você tem óvulos? Eu tenho óvulos! Ela ficou toda... Você tem óvulos, Elô? Quantos óvulos eu tenho, mamãe? Eu falei, puxa, filha, não sei, eu acho que uns 500 mil, 1 milhão. Ela, 1 milhão, eu tô rica de óvulos! De certa forma, tá. Maravilhosa. Eu falei, tá, filha, você tá rica de óvulos. Mamãe, mas como que funciona? Então, assim, ela já é, claro, ela vive nesse ambiente, ela vê eu criando conteúdo, fazendo vídeo, mas é um assunto que a sua filha entrou ali na puberdade, né? Tem alguém, uma sobrinha, já começa a falar, sabe? Olha, filho, o seu corpo funciona assim, 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 porque eu vejo que essa é uma informação que falta, Erivelton, de base da educação sexual na infância. E quando a gente fala de educação sexual no Brasil, ainda tem muito ruído. Tem, Né? A gente não tá falando de ensinar a criança a fazer sexo, pelo amor de Deus. sim. Mas é dela entender o corpinho dela, saber que ninguém pode tocar. E aí, conforme ela vai entendendo um pouco mais, você explica o que é uma menstruação. Crescer um pouquinho mais, você explica como que funciona. Então, se a gente tivesse tudo isso, só que a gente aprendeu pelo medo. Pelo medo de engravidar na adolescência, a gente começou a usar anticoncepcional, mas a gente nunca entendeu o nosso corpo. Então, esse é um ponto. Foi sempre pelo medo, né? E é esse mesmo medo que vai regendo as nossas escolhas e as nossas decisões. Então, eu trabalho muito nesse pilar, sabe? De trazer o conhecimento, porque eu realmente acredito que é isso que liberta, que é isso que faz você olhar com outra lente, ampliar um pouco mais, tirar às vezes o pé de um preconceito ou outro que você tinha com o tema, e ir além, e não só para você, para todo mundo que está ao seu entorno também. É isso que eu tento trazer. Hoje o seu público, ele é majoritariamente nessa faixa aí de 40? Ele é majoritariamente, um pouquinho mais da metade das pessoas que me seguem tem entre 35 e 44 anos. Então, é majoritariamente esse público, mas eu também tenho aí cerca de 15%, que é um público de até 35 anos, então de 29 a 35. Isso me faz pensar e entender que são mulheres que estão pensando em adiar maternidade e já querem saber meio como que é, porque senão não faria nem sentido estar ali. E tem também um cerca de 10, 12% que é acima de 45 até 54 anos. Mas a minha faixa maior aí é esse público de 35 a 44. E desse público de 35, e falando em planejamento reprodutivo, a gente eles deviam estar, esse público deveria estar muito bem educado em congelar óvulos. O que a gente percebe é, quando a gente analisa o mercado, assim, todo ano esse mercado cresce, mas a base era muito pequena. Ao seu ver, este público mais jovem, antes dos 35 ali, isso está claro ou congelamento de óvulos a gente precisa educar bastante? Uma excelente pergunta. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto assim, por um lado, clínicas oferecerem congelamento de óvulos como a saída para tudo, a solução dos seus problemas. Garantia A um garantia seguro. é um seguro gravidez. Congele seus óvulos, porque ó, assim você fica tranquila, né? Quando você precisar usar, vai estar lá. Tá errado. Tá errado porque nada garante gravidez. Nada garante gravidez. Então, assim, se a clínica já começa com esse discurso de congele seus óvulos porque está garantido, tá errado. Eu tenho uma amiga que ela congelou óvulos faz já 10 anos. Claro, não tinha a tecnologia que tem hoje, mas ela congelou muitos óvulos. E agora, com 43 anos, ela foi usar esses óvulos. Nenhum era bom. Nenhum. Ela não conseguiu, ela fez ovo-recepção. Então, a gente tem que ter em mente que, assim, hoje o que a ciência tem para nós de mais atual e para a gente conseguir meio que frear esse tempo dos óvulos é o congelamento de óvulos. Então, legal, ok. É um recurso. É para todo mundo? Depende. E se essa mulher, para ela nem sabe se ela quer ser mãe um dia e para ela não é um quesito a adoção, para ela é tranquilo, não, eu super adotaria uma criança, ou não tem problema, se eu tiver algum problema de óvulos, eu pego um óvulo doado no futuro. Para essa mulher, então, para que ela vai congelar óvulos? Só que veja, a gente está falando de um perfil muito específico. Agora, para o restante das mulheres, é algo sim a ser pensado. Porque é isso, não é garantia, mas até porque assim, você não sabe se seus óvulos estariam bom com 35 anos, né? Você só sabe colocando eles para jogo, que é juntando lá com o espermatozoide. Formando embrião. Então, também a idade é um negócio super estimado. Parece que assim,
Com até 35, seu ovário é de ouro. Passou dos 35, seu ovário tá podre. A gente meio que faz essa lógica. E não é assim. Primeiro, os 35 são uma estimativa. Pode ser que você tenha entrado já, esteja entrando em falência ovariana com 33, como 2 seguidoras me escreveram essa semana. As mães pararam de menstruar com 35 e elas agora com 33 foram tentar engravidar. O antimileriano delas está 0,03, tipo, baixíssimo, com 33 anos. Então, assim, a idade é super estimada. Não significa que mulheres com menos de 35 anos são super férteis e vão engravidar e com mais não vão engravidar. Então, essa questão dos óvulos, eu vejo que ela tem que ser tratada com cuidado, individualmente, olhando as chances daquela paciente com base nos exames que ela fez e entendendo para ela que peso isso tem na vida dela, né? Porque senão, poxa, não faz sentido. Para umas faz sentido congelar, para outras não faz sentido congelar. Então, eu vender isso com uma só narrativa para todo mundo também não faz sentido, né? E acho que a gente precisa conversar mais sobre isso, sabe? Ouvir mais as mulheres, trazer esse assunto para a roda, entender como isso impacta e mais que isso, mesmo que ela queira, é um tratamento que também custa caro, não é baratinho. Aí tem um outro ponto, Erivelton. Eu tava falando com a minha irmã tem 28 anos, eu falei, Andressa, por que você não congela seus óvulos? Ela falou, ah, não, mas custa caro. Eu falei, mas, ó, com 28 anos, se você tiver com tudo ok, você tem um monte de óvulos. Doa metade, que seu tratamento vai ficar muito barato. Faz compartilhado. Faz compartilhado. Isso também é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente fala. Às vezes você tá aí querendo congelar, não tem dinheiro. Se você é jovem, se você tem bons óvulos, não tem problema em doar, poxa, é uma ótima oportunidade. A lei permite, tá previsto, E inclusive. aí ela virou pra mim e falou, não, eu não tenho emocional pra saber que meus óvulos vão estar com outra mulher, eu não faria isso não, e eu também não quero ser mãe. Falei, então tá bom, só que assim, depois não diga que eu não avisei. Falei pra ela, né, falei, ó, depois não diga que eu não avisei. Então é isso, acho que é essa conversa mesmo, de entender o que você quer pro futuro e saber os prós e contras de tudo, Erivelton, porque eu acho que esse que é o grande, assim, o grande ganho. Você alinhar expectativas. Eu adiei a maternidade, mas eu estava ciente, o meu médico me explicou, eu sabia que eu poderia ter dificuldade, que existe uma reserva ovariana e eu assumi esse risco. Ótimo, você está fazendo um negócio consciente, né? Se você tiver algum problema, você vai saber que você escolheu aquilo. Agora, a falta de informação é também uma falta de escolha, porque você só é levado. E hoje no meu público, 90% eu falo que adiaram a maternidade no escuro. Eu fiz 2 vezes uma pesquisa assim de enquete mesmo, de stories, e 78% das mulheres responderam, numa foi 78%, na outra deu um pouco mais de 80%, que o maior arrependimento é não ter congelado óvulos. Por quê? Pelo menos ela teria um pouco mais de chance, sim, né? É diferente um óvulo de uma mulher de 34 anos de uma mulher de 40 anos. Então isso também a gente não pode negar. Passou o tempo, ele sofreu o efeito do tempo, assim como todas as células do nosso corpo, né? O que não dá é para ir para os extremos, né? Que a gente está falando. Sem dúvida. De dizer que essa, então, de 40 não engravida, ou que essa de 35 tá maravilhosa para engravidar. Também não sabemos. Por isso que, assim, quer saber, quer se planejar? Vai lá e vai entender o que está acontecendo com o seu corpo. E tenha uma conversa transparente, né? Eu acho que o médico que consegue ser transparente, colocar todas as cartas na mesa, deixar aquela mulher escolher por ela mesma, a partir do que ele já mostrou, ele já cumpriu o seu papel, né? Ele tá sendo incrível, assim, e é isso que eu acho que talvez falte um pouco também. São 2 fases. Uma fase em que ela está consciente, conhece os recursos e a decisão é compartilhada, e uma fase que que tem muita gente, que é o antes, em que ela não consegue estar preparada para tomar a decisão ou de ir no especialista e encontrar um especialista preparado. Porque no passado, depois eu quero que você me ajude a raciocinar sobre isso. A mulher não queria ir na clínica de reprodução assistida. Ela tinha vergonha. Muita vergonha. Isso, as clínicas não colocavam um nome na frente, alguns anos atrás, porque tipo ela não... uma sociedade secreta, Isso. né? E quando ela conseguia engravidar, ela tinha um acordo ali entre eles que não fala que foi FIV. Foi FIV. Hoje eu já percebo as pessoas querendo comunicar o que aconteceu para ajudar outras. Sim. A pergunta para você, e me ajuda a refletir, o comportamento do paciente está mudando desse mercado?
Sim, eu acredito que está mudando sim. Até quando eu criei o Mãe aos 40, era muito comum pessoas me mandarem direct e quando eu entrava no perfil, era tipo um perfil fake. Ah, Não era tipo o rosto de uma mulher e o nome dela, era um perfil X. Tipo, tentante eu sou, um exemplo, tá? Nem sei se uhum, existe esse perfil. claro. Mas, e aí uma foto de uma bonequinha, um negocinho ali, por quê? Ela tinha um perfil extra pra ela seguir isso e pra ela perguntar, porque até pra isso ela não queria se expor. Então veja o tamanho do tabu que é a infertilidade. E imagina a dor que essa mulher estava sentindo sozinha ali. Quando isso explodiu nas redes sociais, várias tentantes falando sobre isso, pessoas trazendo esse assunto, meio que foi um oásis, assim, tipo, opa, peraí, encontrei minha galera, então não tô sozinha, né? Então elas começaram a entrar para esses grupos, grupos de Facebook hoje de tentantes, tem milhares de É, eu pessoas, já né? vi. Então eu acho que hoje sim, esse assunto está deixando de ser tabu, mas ainda falta muita informação realmente de qualidade, embasada, e as pessoas quererem seguir essa informação, né? Que aí a gente cai naquele ponto também. É mais difícil do que você acreditar que tem uma receita que vai fazer você engravidar. Você faz muita pesquisa, você interage muito com o seu público. Quais são hoje os principais motivos pelos quais as pacientes ainda estão postergando a maternidade? Olha, eu vou falar com base totalmente na minha experiência, Naquilo que você está percebendo. naquilo que eu percebo, né? Eu vejo que tem um fator de carreira mesmo, de, poxa, eu priorizei os meus estudos, eu priorizei a minha carreira. E aí, obviamente, se você prioriza uma coisa e não pode ter outra, é porque elas competem entre si. E a gente sabe que, infelizmente, por mais que o mercado esteja avançando bastante, né, essas pautas, inclusive, estão dentro das próprias empresas, ainda é um obstáculo uma mulher grávida conseguir voltar, continuar ou ser promovida, ainda mais se ela já está galgando ali uma promoção. Ela fala, putz, vou engravidar agora. Meio que ela se sente até que traindo a empresa, sabe? Tipo, ah, não, eles estão me dando uma confiança aqui, deixa eu segurar. Então ainda tem uma mentalidade assim para ser modificada e infelizmente isso é resquício, né, de modelos de trabalhos assim muito quadrados, muito difíceis e que por muito tempo enxergaram maternidade como um problema. A gente tem a maior pesquisa sobre esse assunto é da FGV, já deve ter uns 3 anos, que mostra que quase metade das mulheres são mandadas embora em até 2 anos depois da volta da licença maternidade. Então, poxa, se eu sei que eu posso ser mandada embora se eu for mãe e eu preciso, quero, gosto de trabalhar ou estou pleiteando um cargo maior, eu vou adiar. Eu vou adiar cada vez mais e enquanto eu adio, eu faço o quê? Eu estudo para ser uma profissional cada vez melhor, né? Então, esse sem dúvida é um fator e aí tem muitas coisas envolvidas. Não dá pra gente responsabilizar só a mulher, porque essa decisão também é resultado de tudo isso do mercado. A questão de ter uma parceria ali, seja homem ou mulher também do lado para criar essa criança, porque um assunto assim que está muito em alta e é muito bom que a gente fale é sobre essa romantização da maternidade. Hoje isso está sendo quebrado. A gente sabe que ser mãe é perrengue mesmo. É, passa. Ter filho é perrengue mesmo, mas também é uma delícia, como tudo na vida. Tem É. lado bom, tem lado ruim, né? E antes não, só se falava da graça de ser mãe, do quanto é lindo ser... Aí é incrível, né? Aquela hipocrisia, assim, seja mãe, que é lindo, maravilhoso, mas aí você tem seu filho, não tem uma rede de apoio. Tem uma Isso. pessoa que olha seu filho quando você precisa. Não tem. Não tem nada. Então, assim, aí você é mandado embora também, tá? Então, 2 anos poxa, mas você, depois, você tava aí me pressionando pra eu ser mãe, agora que eu fui mãe, também não me encaixo. Então, assim, a gente tá quebrando essa romantização da maternidade e isso faz com que as mulheres pesem cada vez mais os prós e os contras de ser mãe. Então, ela sabe que, poxa, eu vou ter sim uma criança aqui pra eu cuidar. Talvez, se esse parceiro ou essa parceira não for ponta firme, não estiver do meu lado, vai ficar só comigo. Eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. Então ela está pesando muito mais e esse fator da parceria de quem vai criar essa criança com ela tem sido cada vez mais importante. Esses são os dois principais motivos, assim, que eu vejo para o adiamento. Aí, claro, tem algumas mulheres já e grupos muito bem definidos que são antinatalistas mesmo, que acho que já tem gente demais no mundo. Tem aí as outras linhas de raciocínio que não querem ter filhos por conta de todo o fator ambiental, né? O aquecimento global, tudo que pode acontecer. Então, tem pessoas olhando para outras vertentes, mas
obviamente não é a maioria. Então, o que eu vejo hoje é isso. E até aproveito, Erivelton, para fazer um gancho, porque é justamente para entender esses impactos e essas percepções das pessoas que adiam a maternidade, que o Parenting Science, que é um instituto maravilhoso da Fernanda Stanisłaski, com parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós nos juntamos e produzimos. A primeira pesquisa está lançada, em breve vai encerrar. A gente está com um pouco mais de 2.000 já inscrições para entender realmente quais são os impactos desse adiamento da parentalidade. Então, vale tanto para mulheres quanto para homens. E aí, a partir, então, quando a gente sentar para analisar esses dados, a gente vai ter muitas respostas, assim, muitas coisas para gerar conteúdo, para gerar conscientização e para trazer com mais base mesmo, né? Com amostragem mesmo desses reflexos aí do adiamento. O Aline, e o homem nessa história? Eu, outro dia, conversando com uma pessoa de banco de sêmen, ele me mostrou uns números que cresce absurdamente a quantidade de homens que estão congelando o sêmen para fazer vasectomia, porque não sabe quando querem ter filhos, porque é uma pessoa publicamente exposta, político, herdeiro, atleta ou alguma coisa assim. Então, ou seja, quando você olha isso contra uma base muito pequena, percentualmente é muito alto. Mas o homem está preocupado com a fertilidade? Pelos seus canais, disso que você vê aí? Ou esse é um problema da Olha, mulher? não dá pra gente generalizar, Claro. né? Claro, mas eu acho que a maioria não tem nem o entendimento de que homem é infértil, pode ser infértil. Porque é muito enraizado também, né, na nossa cabeça quando a gente fala assim de pai mais velho, né? George Clooney, esses Uhum. caras aí que foram pais, tipo, muito mais velhos. Então, tipo assim, pro homem não tem relógio biológico, ele pode ser pai quando ele bem entender. Essa ainda é uma ideia muito forte, né, que a gente tem. E, na verdade, o que a gente vê é justamente o contrário. A fertilidade masculina, ela tá em queda livre. Eu Uhum. sempre cito, quando eu dou entrevista, sempre que eu posso, um livro que é maravilhoso para quem quiser entender cenário de fertilidade mundial, que se chama, tá traduzido para o português agora, Contagem Regressiva, que é da pesquisadora Shanna Swan. Ela fez ali, então, uma meta-análise e ela pegou 180 e poucos estudos, assim, uma coisa muito grande, com mais de 40 mil homens acompanhados durante décadas. E existe sim um número que é bem assim preocupante. Ela encontrou 59% de queda na contagem dos espermatozoides. E isso motivado pelo nosso estilo de vida, né? Então, se de um lado a gente tem mulheres adiando a maternidade e isso impacta na fertilidade, a gente também tem o estilo de vida, tanto para homens quanto para mulheres, que está fazendo a gente ser cada vez menos fértil. Então, a poluição, o estresse, a gente não dorme mais na hora que é para dormir, não acorda na hora que é para acordar, não come do jeito que tem que comer. Então, as nossas avós, ela diz no livro que elas, aos 35 anos, eram mais férteis do que a gente hoje aos 20. Isso é muito louco, assim, isso não é achismo, isso é pesquisa, né? Isso é estudo. Então, se a gente começa a ter tudo isso em mente, não é para ser terror, não é para você achar, né? Até fiz um post outro dia, falei, será que a gente vai viver um conto de Aya aqui, né? Que não vai ter mais ninguém fértil e tal? Não. Mas é sim um ponto de alerta para você entender que tudo isso tem reflexos, né? E que a gente precisa estar atento a isso. Não dá só para ir deixando a vida levar, né? Tem que olhar para o projeto maternidade ou paternidade, mesmo que não seja para agora, mas tem que olhar com um pouquinho mais de rigor e de carinho, assim como você olha para sua carreira, para os seus negócios, né? Eu acho que ainda está num campo muito da intuição, do, se Deus quiser, vem. Ah, não, mas a minha avó, mas a minha amiga, mas... Não, né? Olha para você, porque o cenário não é tão legal assim. O Aline, e esse público LGBTQ, ele também é carente desse conteúdo, de ser educado? Ele consome o seu conteúdo nesse nível? Não, muito pouco. Pouco. É. Eu acho que assim, Erivelton, e nem é um problema pra mim, não tem problema nenhum de falar Uhum. com isso. Acho que Qual a sua percepção disso tudo? eu acho que é super importante, mas eu não tenho lugar de fala para falar com esse público no sentido de entender profundamente essas dores e as questões, né? Eu Uhum. não sou uma pesquisadora desse público, eu sou uma pesquisadora de mulher, Uhum. né? Do público do sexo feminino que se reconhece, né?
que é ali cis, que se reconhece nesse sexo. Então, eu não direciono o meu conteúdo para esse público. Vez ou outra, tem sim mulheres que me procuram, né, que tem parceiras, e eu sempre direciono para alguém que já fala sobre isso, ou para um médico que eu sei que também já tem um atendimento grande disso, mas não é o meu público em potencial, não. É um ou outro que chega porque tem 40 anos, a mulher tem 40 anos e tem uma parceira e quer ver o que faz. Mas não é um público específico. O seu público, o público que consome o seu conteúdo, vez ou outra ele te pede ajuda para identificar especialista, identificar a clínica? Muito. Acontece? Muito. E é muito delicado, assim. E vou te falar, é muito tentador você se associar, sabe, assim. Mas o que fazer quando uma pessoa pede ajuda? Eu moro em tal lugar, ou eu estou com uma dificuldade. Você pode me indicar ou te dar um nome e te pergunta, e aí, você faz o quê? Eu sempre, por muitos anos, eu não falava nada, assim. Eu só falava, olha, desculpa, não posso indicar, eu não conheço, eu só conheço de Instagram. E não falava nada. Conforme eu fui conhecendo as pessoas, assim, alguns pessoalmente, fui entendendo as condutas, fui vendo realmente, acompanhando durante anos, hoje tem alguns que eu realmente conheço. Então, Aline, se eu sou de São Paulo, que é os que eu conheço, a maioria são de São Paulo, Aline, você tem, o que eu faço? Eu indico sempre 3. Eu falo, olha, tem essa aqui que eu gosto por isso, por isso, por isso, por isso, mas eu nunca fiz tratamento com ela, eu não sei como ela é, eu deixo isso muito claro. Tem essa aqui que eu gosto por isso, por isso, por isso, e tem essa aqui também que pode ser uma opção. Entra, vê se você gosta, né? Então, é dessa forma, porque pra mim, Erivelton, se eu começar a fazer uma indicação direta, perde essa essência do jornalismo, né? Então, assim, eu procuro ser imparcial. Eu não vou falar de alguém porque eu tô ganhando pra falar de alguém, sabe? Assim, todo mundo que eu indiquei até hoje, eu não tenho participação. Ah, Entendo. então me indica aqui que eu te dou 10%, me indica aqui que eu te... Não, eu não trabalho assim, entendeu? Entendo. Então, eu prefiro me manter nesse lugar, que eu Certo. sou mais neutra, tanto que sobre vários assuntos você não vai me ver falando, porque eu acho que realmente, assim, já tem gente falando, já tem gente... Então, você quer, você tem bastante pessoas para você seguir que estão fazendo isso. Aqui não, aqui eu ainda procuro manter um pouquinho a imparcialidade. Então, Tá. hoje, quando me procuram no direct, eu sempre, se eu conheço da região que ele tá falando, sempre indico 2 ou 3. Eu nunca vou falar, vai no fulano, tá bom? Chega lá, fala de mim, fala que fui eu que indiquei. Nunca, jamais. Inclusive, esses dias eu encontrei um médico num simpósio que teve, e ele falou, Aline, 2 seguidoras suas marcaram consulta comigo esses dias. Eu falei, olha só, é mesmo? Aí ele falou o nome delas e tal, eu falei, poxa, que legal, fico feliz, porque, né, fez efeito, ela gostou, ela conheceu. E aí depois eu fui conversar com outras 2 que eu fiz live, e aí fazendo a pré-entrevista com elas, elas me contaram, Aline, eu fiz a minha FIV com o Dr. Fulano de Tal, sabia? Depois de uma live sua. Olha. Eu falei, olha só, e isso me dá muita Isso alegria, é bom, porque, isso é putz, ótimo. é ótimo, é ótimo. Ainda mais quando eu sei a pessoa já tá grávida, já tem filho, eu Perfeito. nem participei ali. E como é que foi levar esse tipo de conteúdo para o rádio? Então, o rádio, eu tô na Nova Brasil FM, a FM faz 1 ano e meio, eu tenho uma coluna lá agora que é de quarta e sexta, e veio por conta da Michele Trombelli, que é uma jornalista maravilhosa, super premiada, assim, muito gente boa, e ela na época, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ela fez uma reportagem para a CNN, Sinais Vitais, que era um especial de reprodução assistida, de infertilidade. E na época ela me procurou, assim como várias me procuram. Aline, você tem paciente para indicar? Você tem personagem, né? Quando você faz uma matéria, você é jornalista, você precisa de personagem. Então elas vêm. Esses dias mesmo, indiquei para aquela matéria que saiu da Glamour, indiquei para a matéria da Globo. Tenho personagem, tá aqui, vai lá, fala com elas. E aí ela foi conhecer o meu trabalho por isso. Eu indiquei algumas personagens que estão na reportagem. Passou o tempo. Quando a Cláudia Raia ficou grávida, aí foi aquele estouro, né? A pergunta, vou fazer um parênteses nisso aí. É FIV ou não? Ah, não sei. Tá bom, continua. Não sei, não tenho advogado pra falar sobre isso. Deixa Não quieto. sei. Vamos acreditar que foi um milagre, né? Tá bom, tá Assim, bom. ela é um caso único Continua no a Brasil. história. Vamos lá. Aí, quando veio essa coisa, Cláudia Raia, grávida, 50 e poucos anos, depois de estar na menopausa, não sei o que, ela falou,
Aline, você consegue entrar ao vivo comigo? Me mandou um direct. Você consegue entrar ao vivo comigo agora? Não sei o que. Eu falei, meu Deus, agora sim pra comentar o caso da Cláudia Raia. Eu falei, tá bom, então eu entro ao vivo. E aí ela já não tava mais lá, ela já tava na Nova Brasil. Aí eu entrei e foi assim um sucesso de audiência, as pessoas comentando, aquele burburinho, né? O assunto era muito bom. E aí depois, na semana uma semana depois, ela falou: você não quer trazer uma coluna pra cá, não? Pra gente falar sobre esses assuntos, falar sobre mulher? Aí ali pegando, né, mãe aos 40, ela, podia ser mulher 4.0. Eu falei, ótimo, que já ligo o 4.0 aí, mulher, né? E comecei, durante um ano minha coluna foi diária. Mas aí, assim, é bem punk produzir conteúdo diário, por mais que a coluna seja curtinha, tem um trabalho de pesquisa. Então agora ela tá 2 vezes por semana. E assim, a gente não fala só sobre fertilidade, obviamente, porque é um público mais aberto, não é nichado. Mas sempre que eu posso, a gente tá trazendo esses conteúdos, falando de saúde reprodutiva, orientando mulheres, né, realmente a ficarem de olho nisso. E tem sido bem legal, assim, tem sido bem legal. Muito bem. Bom, nós estamos agora chegando aí ao final desse nosso bate-papo. Todas as redes sociais da Aline e do Mãe aos 40 vão ficar marcados aqui nesse vídeo, depois vocês verem a descrição. Mas quais são os seus canais hoje? Hoje, meu principal canal é o Instagram, que é o @mãeaos40, e também tem o YouTube Mãe aos 40 e o site mãeaos40.com.br. Esses são meus 3 principais canais. Tá. Onde está o seu material de educação? Você tem alguns cursos que ajudam as pessoas a entender melhor esses momentos? Está onde? Tem. Eu relancei recentemente uma plataforma que se chama Caminhos da Fertilidade. Então, caminhosdafertilidade.com. Se você entrar, você vai ver lá. A gente não tem vagas abertas a todo tempo, então forma a turma, a gente fecha a vaga, depois, posteriormente, tendo mais interesse, a gente abre de novo. E eu quero deixar muito claro, Erivelton, que não é um curso que promete gravidez. Tá. O que é o Caminhos da Fertilidade? É uma plataforma de conscientização. Então, lá dentro você tem vários módulos. Então, tem um módulo para quem quer entender melhor o corpo, para quem quer entender a reserva ovariana, para quem está passando pela FIV e quer entender o processo, como que funciona cada etapa. Tem módulo com a psicóloga, que, aliás, assim, é um dos meus preferidos, é muito bom. Tem módulo com nutricionista para falar sobre estilo de vida, com acupunturista. Tem aula lá sobre congelamento de óvulos e tudo que você precisa saber sobre isso. Então, tem diversos profissionais que é resultado de uma curadoria desses 5 anos, entrevistando pessoas. E aí eu cheguei nesse time dos sonhos, criei, eles aceitaram, são meus parceiros. E hoje uma mulher que quer estar bem informada, pode ir lá, pode recorrer Caminhos da Fertilidade, porque realmente, assim, é um conteúdo de bastante qualidade. Perfeito. Muito bom. Se você gostou desse bate-papo, se você gostou desse conteúdo, lembrou de alguém que porventura possa se interessar e evidentemente ter utilidade, encaminha o link, compartilhe em suas redes sociais. Se quiser deixar aqui um comentário, excelente, isso é importante demais. A gente aceita crítica desde que seja construtiva, acho que isso nos ajuda a melhorar sempre. Tá? O objetivo aqui é exatamente compartilhar o máximo possível de temas e trazer pessoas que tenham história, esteja produzindo conteúdos que possa contribuir de alguma maneira para esse mercado. IVF Business e amigos, inovação, tecnologia, legado e mercado. Um grande abraço a todos.